né? Na pedagogia sistêmica, na educação sistêmica, a gente não lida com sessões de constelações nem na escola, nem com crianças, nem na família. Mães que não liberaram os filhos para amar o seu pai. Todos nós nascemos de um óvulo e um espermatozoide, não tem jeito. Professores tomando lugares dos pais, crianças tomando lugares de irmãos e pais que não estão, um ou outro, ou a mãe não deixa a criança amar o pai, ou o pai não deixa a criança amar a mãe, porque um fala mal do outro na frente da criança. Fiquem ligados que hoje no nosso bate-papo a gente vai continuar todas as entrevistas com esse projeto maravilhoso do livro Mulheres que Inspiram. E hoje a gente vai receber uma convidada muito especial. Mas antes de eu apresentar essa convidada, não esquece de seguir o nosso canal, ativar as notificações, que toda semana vai ter entrevista com essas mulheres maravilhosas para vocês. Hoje a gente vai receber a Sani, direto de Fortaleza. A Sani, ela é pedagoga sistêmica, ela é também facilitadora de constelação familiar e coautora do nosso projeto Livro Mulheres que Inspiram. Sani, muito prazer, queria agradecer você ter aceitado o nosso convite, é um prazer te receber aqui no nosso canal hoje. Eu que agradeço, muito obrigada. Fiquei muito feliz, Luciana, em poder participar tanto do projeto Livro, como também aqui das entrevistas em relação a todo esse movimento, né, de rainhas aí contando suas histórias e inspirando outras mulheres a também fazer a jornada. Que bacana, né, Sani? Eu costumo falar que as histórias, elas curam, né? Por isso que é tão importante a gente ter coragem de contar a nossa história, né? E esse projeto, ele tem muito a ver com isso, né? A história, ela cura, ela dá esperança, as pessoas se identificam. Então, que a gente possa, né, cada vez mais espalhar cura e esperança para as pessoas que estão nos assistindo, né? Sim, Sani, é para a gente começar aqui um pouco a nossa entrevista, conta para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Muita gente não conhece. O que é a constelação familiar e para que ela serve, né? O que faz as pessoas procurarem a constelação? Muita gente fica em dúvida ainda do que é, né? Explica para a gente um pouquinho. Bom, muita gente chama a constelação familiar de ferramenta, de método, né, de abordagem. Todos esses nomes podem até caber em algum momento. Eu prefiro chamar de caminho, né, jornada, porque muita gente acha que a constelação, você vai fazer uma constelação e a constelação vai resolver a sua vida. E não é bem assim. Por isso que eu prefiro chamar de caminho, até para dar essa ideia, né, de que há um percurso a ser feito. E que esse percurso, ele está com aquele que resolve constelar, né, e não com o constelador. O constelador, muitas vezes eu gosto de dizer que nós, consteladores, somos aquela lanterninha, né? Vamos ajudar você a colocar luz em algo que pede para ser visto. Então, nós estamos lá com essa função de iluminar, de trazer à luz aquilo que precisa ser visto. Mas é você que faz o caminho, né? Então, para mim, Sani, as constelações familiares são uma forma de você, e não a única forma, né? Mas uma forma, dentre muitas formas terapêuticas, de você entrar em contato com movimentos inconscientes que levam você a repetir padrões de dor. E o que é que a constelação vai fazer? Ela vai trazer do seu inconsciente para o seu consciente aquilo que te move a repetir o padrão de dor. E te mostrar, olha, existe um caminho que você pode percorrer de inclusão, de acolhimento dessa dor, né? De olhar para ela sem reprimir, né? Sem rejeitar, sem querer repelir, e de uma forma que ela possa sair do lugar de dor para entrar num lugar de força, porque toda dor ela pode ser ressignificada, né? Ela pode ser força.
Eu costumo sempre falar, né, para os meus pacientes, se você veio buscar milagre na constelação, não é aqui. A Exato. constelação não é milagre, né? Não A é. constelação, ela traz, eu acho que é o primeiro passo, né, Sani? É Sim. bem como você disse mesmo, né? Ela traz os movimentos inconscientes para a consciência. Mas a pessoa que está disposta a olhar, a colocar luz nesses movimentos, tem que estar disposta a passar por esse processo, né? E a fazer as ações, né? A constelação, eu costumo sempre falar para os meus pacientes, a constelação sem sua ação Uhum. não vai valer de nada, né? É. Então precisa ter esse processo, precisa ter este acompanhamento, né? Tem aquela frase que a gente sempre fala, né? Se você fizer as mesmas coisas, você vai ter sempre o mesmo resultado, É né? Você verdade. precisa começar. Se eu estou repetindo o padrão, se eu estou, de repente, atraindo aquela repetição de padrão na minha vida, como que eu posso fazer diferente a partir de então, né? Descobrir a causa na constelação, porque a constelação você vai descobrir a causa, descobrir a causa. Isso. Vai Como que colocar eu luz. posso fazer diferente, né? Se você continuar Isso. fazendo o que você sempre fez, você vai ter o mesmo resultado. Então, é essa consciência também, né? E muitas vezes a gente não consegue fazer diferente sem ajuda, né? Eu Uhum. faço alusão a começar a dirigir, né? Quando você não sabe dirigir, você contrata um professor, não é? Para te Sim. ensinar a trocar a marcha, a primeira, a segunda. É igual o processo terapêutico, né? O processo de autoconhecimento da constelação, seja outras ferramentas, né? Você tem uma pessoa para te ajudar, um olhar diferenciado para falar, olha, você está repetindo novamente, vamos por esse caminho, vamos por esse... Te instigar a ver que tem outros caminhos. Depois de um processo, quando o cliente diz, Sânia, olha, eu não sei se eu dou conta desse movimento. E aí, o que é que a gente faz? A gente indica, eu pelo menos, o que é a terapia. Né? Então, procure ajuda em que você esteja imerso num processo de médio e longo prazo. Porque aqui na constelação, você tem esse momento. Eu posso até te receber depois de um tempo e a gente conversar um pouco. Mas esse acompanhamento, né, do processo, desse movimento, porque às vezes você precisa fazer um movimento, mas você não se sente capaz de fazer sozinho. Como é que eu entrei nas constelações? Numa dor com a minha mãe. E eu já vinha fazendo a terapia convencional há 3 anos com uma pessoa. Primeiro, eu mudei muito de pessoas até conseguir encaixar uma, né? Porque tem isso também, né? Você precisa ter essa segurança, essa confiança, esse olhar, o olhar do outro precisa te convidar, né? A Sim. ser a sua essência ali, o máximo, né? Que você conseguir. E aí pronto, eu vim nesses 3 anos, aí fiz uma constelação e a chave virou assim, ó, sabe? Assim, de um dia para o outro, que é quando às vezes as pessoas dizem assim, parece mágica e não é. E muitas vezes assim, muita gente diz assim, Sani, mas você fez a constelação e uma coisa que você passou 3 anos fazendo terapia, a terapia não alcançou e a constelação alcançou. Eu disse, não. Era um processo, né? Eu só alcancei tão rápido porque eu venho de 3 anos de terapia. Exato. Aí. 90% da gente está no nosso inconsciente, né? O porquê isso? Lu, eu não entendo, né, essa parte do inconsciente. Na verdade, o inconsciente nada mais explicando de uma forma, né, prática, que nada mais é nossas memórias. Né? Qual que é a estratégia de enfrentamento humana que nós utilizamos? Memórias que não são boas, dores, a gente guarda, a gente esquece, mas está aqui, né? Está aqui na nossa memória, está no nosso inconsciente. E a maioria dos nossos comportamentos, quem comanda é o nosso inconsciente. Né? Então, essas memórias, elas ficam escondidinhas. E como elas estão escondidas, a gente não sabe a causa. Né? Nós não sabemos a causa. E aí a gente acaba repetindo o comportamento, tendo comportamentos que não são agradáveis, mas por não saber a causa, a gente não sabe como mudá-los. Né? Por quê? Porque está no nosso inconsciente. Então, a constelação, ela traz à tona a causa. E com a causa, você consegue muito mais, né? Você tem muito mais facilidade
para mudar o seu comportamento. Por quê? Porque eu já sei o porquê que eu tenho aquele comportamento. Eu trabalho com isso, eu faço isso quase que diariamente, né? Mas eu não deixo nunca de me surpreender. Sempre tem algo que você olha e diz, meu Deus, olha a força disso, olha a potência, olha, né? Não tem como a gente não se surpreender, é muito belo, é muito instigante, né? A conhecer as histórias humanas, né? Nossa, sou muito feliz. Ô, Sani, conta uma coisa para mim aqui. Se eu fiquei curiosa, imagina as pessoas que estão nos escutando, né? Uhum. Você é pedagoga sistêmica, né? Sim. Como que a gente pode utilizar a visão sistêmica para educar os nossos filhos? Como seria isso? Eu, mãe aqui de uma bebezinha de 1 ano e meio, eu falei, meu Deus, olha quanta coisa a gente tem para aprender, né? A constelação, ela traz os princípios sistêmicos, mas como é essa parte da pedagogia sistêmica? Qual dica que você daria para os pais, né, para utilizar essa visão sistêmica para educar os nossos filhos? Então, bora lá. A pedagogia sistêmica, né, está ligada às leis sistêmicas que regem as constelações familiares. Mas a pedagogia sistêmica não lida com constelações, né? Essa é a primeira coisa que a gente precisa dizer, né? Na pedagogia sistêmica, na educação sistêmica, a gente não lida com sessões de constelações nem na escola, nem com crianças, nem na família. Isso já é um ponto. E por que a pedagogia sistêmica? De onde ela nasceu? Ela vem da Alemanha, a mãe da pedagogia sistêmica no mundo é a Marianne Frank, que convivia com Bert, que fez formação de constelação com Bert, e era professora na Alemanha. Então, ela viu, né, todo aquele universo filosófico, sistêmico, e disse, eu vou levar e testar na sala de aula. E ela começou a testar com os alunos, né? E, no início, ela fez mesmo constelações em sala de aula. E depois ela percebeu que não, né? Que não era necessário. E para nós que trabalhamos com pedagogia sistêmica, fica ainda mais forte, Luciana, essa ideia do povo de achar que é mágica. Por quê? Porque os adultos, eles têm essa jornada que a gente falou no início aqui do vídeo. Eles têm esse caminho. As crianças, quanto menores estão, elas já estão na postura. A postura que a gente passa 1 ano, 2 anos de formação em constelação, treinando para reaprender, não é aprender, é reaprender. Porque todos nós fomos crianças. E as crianças, elas estão na vida sem expectativa, sem pena, sem julgamento. Sim, sim. Não é? Então, elas estão ali conectadas. É tanto que as crianças percebem coisas que nós adultos não percebemos. Por quê? Porque elas estão nessa interação, né? Mais plena, em presença no corpo, né? Então, com as crianças, a gente tem efeitos que são, assim, absurdos, vamos botar as aspas, né? São surpreendentes. Quando os pais percebem, por exemplo, o que é que a gente tem aqui no recorde, né? Mães que não liberaram os filhos para amar o seu pai. Todos nós nascemos de um óvulo e um espermatozoide, não tem jeito. Por mais que a tecnologia, a gente vai sempre precisar, mesmo lá na fecundação in vitro, a gente vai precisar de um óvulo e um espermatozoide. Eu costumo falar, nós somos 50% papai e 50% mamãe. Você nunca vai conseguir fugir disso. E a gente diz isso, mas não tem noção do que está por trás disso, sabe? Do que sustenta isso. E qual é o grande desafio de pais e professores? Entender que existe a mãe e a mulher. Entender que existe o pai e o homem. E saber olhar para isso. Porque muitas vezes, o que é que eu vejo muito aqui? Eu estou no campo da pedagogia sistêmica. Então, 80% das pessoas que me procuram têm um tema ligado aos seus filhos. Olha, a minha filha está com problema na escola. Olha, a minha filha, de repente, começou a me bater, começou a ficar agressiva comigo, né? Então, esses são os temas que eu constelo assim a 80%. Por quê? Porque está no meu campo.
né, na minha atuação. Claro que chegam outras coisas, chega prosperidade, chega a relação de casal, mas 80% é criança, né? São pais ou professores. Esses dias eu recebi uma professora que disse assim, Sânia, eu dou aula no berçário, mas quando eu vejo, eu gritei. Eu não quero gritar com eles. Eles são bebês. Mas há alguns comportamentos que desencadeiam em mim uma intolerância. Aí vamos olhar para isso. O que é que está por trás desse grito, dessa raiva, dessa intolerância? Né? Por que você está gritando com bebês num berçário? Racionalmente não faz sentido. E aí, quando a gente vai lá no inconsciente, dentro da constelação, a gente encontra lá a resposta, numa memória que ela traz. E aí ela faz o movimento. Então, para te dar exemplos bem práticos, a gente tinha a história de uma criança, porque eu vou te falar do que é recorde, né? No livro do Bert, Um Lugar para os Excluídos, ele diz que só a mãe, né, tem força para entregar um filho ao pai. E muitas mulheres não têm noção dessa tamanha força, né, e responsabilidade e potência que elas têm em relação aos filhos. E acho que uma coisa, né, Sânia, é importante falar agora que você citou, não te interrompendo, mas que muitas vezes, se a gente não resolve algumas coisas, né, no nosso sistema familiar, os nossos filhos podem repetir. Quando temos filhos, não somos mais responsáveis somente pela repetição nossa, mas sim dos nossos filhos. Ou seja, né, no caso dessa mulher que você está contando, né, provavelmente, né, ela excluindo o pai, as chances de talvez o filho repetir muita coisa do pai é muito grande. E né? os sintomas estavam lá agora, né? Eu falo um pouquinho disso num vídeo aqui do canal de pertencimento. É importante ter essa consciência, né? Pais, é muito importante. Muitas vezes a gente não atinge mais, né? Somente a nós. A gente é responsável pelos nossos filhos também. Você olha no fundo dos olhos dele e diz assim: para mim, seu pai não foi bom, mas para a mãe que eu sou, ele foi maravilhoso, sabe? Cada vez que eu olho assim para você, eu vejo seu pai. E o seu pai, eu ainda consigo amar através de você. E aí a mãe fez o movimento e a criança passou a tirar notas, a fazer as atividades, a fazer a agenda. Tudo que o menino não fazia, ele passou a fazer. E não foi no ano seguinte, não. Foi no dia seguinte. Então, assim, quando é com as crianças, o efeito é um efeito diferente do efeito nos adultos. Né? Aquela criança, quando ela viu, sentiu que a mãe estava ali naquele movimento com muito amor, né? Entendendo que era o pai dele, não era o homem, mas era o pai. O que é o pai? O pai é toda essa complexidade de transgeracionalidade que esse homem traz, que está nas células daquela criança. É toda aquela composição de quem ele é e de quem ele traz dentro dele. Esse é o pai, não é? Ele não é um homem, ele é um mundo de pessoas, de memórias, de amores e de dores. E é isso que está presente naquela criança, não é o homem, né? Mas é esse mundo inteiro que compõe aquele pai. Tô arrepiada. Ai, que lindo, Sani. Tô arrepiada também aqui. Que lindo. Olha, se deixar, a gente fica aqui o dia inteiro falando sobre isso. Mas olha, a gente já deu uma palhinha aí para quem está nos escutando, né? O que é essa educação sistêmica? O que é essa viver sistêmico, né? Essa vida sistêmica. Viver a vida através dos princípios das leis sistêmicas é muito importante. E realmente a gente vê acontecendo, a gente que trabalha com isso, a gente vê acontecendo, né? Não é somente uma teoria, a gente vê que as coisas acontecem, a gente vê o resultado de tudo isso. Isso que é muito importante. Sani, e para finalizar aqui para os nossos ouvintes, né? Dá um pouquinho só, um cheirinho, né? Um spoiler para as pessoas da
sobre a sua história, né? Sobre o que você escreveu no projeto livro Mulheres que Inspiram, para as pessoas ficarem com curiosidade, né? Bacana falar que vai sair no final do ano, né? O nosso livro, e a gente vai atualizar conforme as entrevistas aqui, a data que vai sair, né? Mas dá uma palhinha para a gente, algo que mais te impactou. Tá bom. Só para, antes disso, para fechar bem rápido a questão da pedagogia, assim, o que é que a gente tem que mais acontece? Filhos que não podem respirar o amor do pai, né? Que não podem amar o seu lado paterno, professores que julgam os pais, né? Muitas crianças dando problema na escola porque os professores estão numa postura de julgamento, querendo tomar o lugar dos pais, fazer pelos filhos o que é a atividade dos pais. Então, eu ensino muito, né, para professores, o meu maior público é de professores, então eu sou apenas a professora. Então, não julgar aquela criança, nem a família dela, não sentir pena da criança, nem da família dela. Estar nessa postura de respeito e honra àqueles que constituem cada aluno. Né? E a gente tem, dentro da hierarquia, o jeito de arrumar as cadeiras na ordem da vida, que acalma as crianças na sala, a gente tem no equilíbrio as compensações quando uma criança briga com a outra. No meu entendimento, crianças não precisam ser consteladas. Tudo que uma criança faz dentro de um comportamento disfuncional está relacionada à conexão que elas têm com os pais. As crianças ainda não têm tempo de ter os seus próprios dilemas. Né? O que você pode fazer com a criança? Um movimento sistêmico. Pegar os brinquedos dela e perguntar onde você botaria seu pai e sua mãe, e ali só olhar o desenho. Pedir um desenho, que a criança desenhe, né? Fazer uma brincadeira, isso não é uma sessão de constelação. Isso é um exercício sistêmico, é diferente. Né? Uhum. Então, quem é que a gente constela? Pai e mãe. Quem é que a gente constela? Professor, avô e vó. São os adultos. As crianças, nenhuma criança tem um comportamento disfuncional só porque ela quer. Não existe isso. As crianças que têm um comportamento disfuncional, e aí eu vou falar dos diagnósticos, inclusive, autismo, TDAH, né? Claro que a gente tem um comprometimento físico, neurológico, mas a gente tem resultados. Inclusive, a pedagogia sistêmica no Brasil começou numa sala de aula de autistas. Tá? E os resultados são imensos. Acho que é importante, né, Sani, já que você citou isso, né? Uma coisa não exclui a outra. Né? É óbvio que tem casos que os sintomas na criança pode ser, né, sistêmico, mas nem tudo é sistêmico, né? Nem então tudo é importante os pais sim buscarem ajuda profissional, buscarem médicos, né, fazer testes, enfim. Então uma coisa não exclui a outra. São ferramentas que podem ajudar no diagnóstico total. Eu costumo dizer assim, Luciana, nem tudo é só sistêmico. Exato. O só, ele completa melhor o raciocínio, né? Nem tudo é só sistêmico. Mas sempre que uma criança tem uma disfunção comportamental afetiva, há um viés sistêmico por trás, né? Sim. Que está ali nos relacionamentos. E uma outra coisa que é recorde, que eu gostaria de deixar frisado aqui, são os bebês não nascidos. Né? E que a gente vê muito, tanto o gêmeo evanescente, né? Como os abortos provocados ou espontâneos, né? Crianças não contadas. A criança que está dando trabalho, né? Ou seja, ela não está dando trabalho, ela está pedindo ajuda. Aí o adulto olha como dando trabalho, mas a criança está pedindo ajuda. Muitas vezes ela está tentando incluir um irmão que não nasceu, ou que nasceu e morreu, ou que evaneceu dentro do útero. Né? Isso é muito comum aqui nas constelações que eu faço. Muito. Então, o que é mais comum? São essas três coisas. Professores tomando lugares dos pais, crianças tomando lugares de irmãos, e pais que não estão, um ou outro, ou a mãe não deixa a criança amar o pai, ou o pai não deixa a criança amar a mãe, porque um fala mal do outro na frente da criança, que é a alienação parental. Né? Então, queria deixar só frisado isso,
porque acho muito importante. Bacana. Que as pessoas tenham essas informações. Tem sim. outras coisas que a gente encontra, mas as 3 mais comuns são essas, assim, aquelas recordes de bilheteria, né? E agora, para finalizar, né, vou falar um pouquinho do livro. No livro eu conto como eu cheguei, né, o meu primeiro contato, como eu cheguei à postura sistêmica, a toda a construção dessa filosofia. Trago o ápice, né, da dor, porque a gente não tem só uma dor, a gente traz muitas dores e muitas memórias, principalmente do tempo intrauterino e da infância, né, primeira infância e segunda infância. Mas aí no adulto a gente passa por um evento de dor que a gente costuma dizer que é aquela gota d'água e transborda, né? Vem muita coisa à tona. E eu estava nesse momento, no momento em que algo aconteceu, meu pai morreu, e durante as questões de inventário, eu e minha mãe tivemos um desentendimento muito, muito grande. E aí vocês só vão saber lendo o livro. E eu vivi, né, durante 6 anos buscando ajuda, de várias formas, né, de formas mais convencionais, de formas mais alternativas, até o dia em que eu achei a constelação familiar. E aí, nesse dia, eu consegui ressignificar aquela dor de 6 anos que vinha me machucando diariamente, né? E era uma dor muito, muito, muito profunda. Depois disso, eu me encantei pelas constelações, comecei a estudar, ver vídeos, comprar livros, porque eu sou professora e sou professora formadora de leitores e contadora de histórias, né? Eu formo leitores através das histórias, por isso que vocês veem aqui os livros aqui, Olha literatura só, tô infantil. Então, eu tenho um canal no YouTube que as crianças adoram, né? E eu tenho um fôlego de leitura, então, por tudo isso, pela minha formação, pelo que eu faço, né? Comecei a ler muito, né? E a estudar, e a fazer cursos. No início era só para mim, para o meu autoconhecimento, porque foi assim, eu fiz a constelação, virei uma chave emocional que há 6 anos eu tentava virar e não conseguia, e a constelação, em um encontro, me fez girar a chave, e aquilo fez assim em mim, meu Deus, que negócio é esse? O que é isso? Tão potente. Espera aí que eu quero saber o que é, né? E por isso eu comecei a estudar. E aí, no meio desses estudos, eu fui sendo tocada, né, por um chamado. Mas eu preciso levar isso para as outras pessoas. E aquilo começou a se agigantar em mim. E eu passei 1 ano fazendo cursos livres, estudando, assistindo vídeos, acompanhando grandes consteladores nacionais e internacionais, até que chegou um momento em que eu disse, vou fazer uma formação. E aí fiz a formação, me tornei consteladora, encontrei no meio do caminho a pedagogia sistêmica, me formei como pedagoga sistêmica. Eu já sou pedagoga, né, formada lá em 1996. Então, fiz a pedagogia sistêmica e tudo mudou, né? E aí eu comecei a viver um outro lado. E estava tudo indo razoavelmente bem, mas algo bloqueava, algo aí faltava. E aí eu conheci a Ana Carolina Lisboa e esse movimento das rainhas. Foi na mentoria e foi nesse contato com a mentoria, né? Nessa troca com tantas rainhas, como a Ana carinhosamente nos chama, que eu desbloqueei esse outro lugar aí que estava travando, né? Principalmente a minha expansão, a expansão dos cursos, né? Eu estava presa a algo, e no livro eu conto que quando eu descobri, dentro de uma das dinâmicas da mentoria, eu primeiro entrei nas fases de luto, né? Primeiro eu neguei, eu olhei assim, não, mas não é possível, nossa, mas eu já fiz tanto processo de autoconhecimento, não acredito que eu estava presa, porque era algo simples. Isso foi uma lição muito boa para mim, sabe? Porque sempre tem, e nós precisamos da ajuda do outro, principalmente os consteladores. Às vezes a gente, por ter estudado e por fazer isso todo dia, acha
que não precisa ficar atento a isso. Todos nós precisamos. E é nas relações, é com o outro que a gente consegue se ver melhor. Né? E, para mim, esse foi uma grande lição que eu aprendi dentro do movimento de líderes sistêmicos. Eu sou da turma T5, né? E esse movimento de líderes sistêmicos da Ana Carolina Lisboa me trouxe. E eu conto isso no livro, né? Como foi esse processo, como foi eu me dar conta disso, e o que aconteceu depois que eu consegui desbloquear. Quais os resultados? Está tudo dito, está tudo lá. É legal falar, né, aqui para quem está nos escutando, na primeira entrevista que nós lançamos da Risete, nós falamos sobre isso. Nós, que fazemos partes aí dos livros, Mulheres que Inspiram, nós nos conhecemos numa mentoria, chamada Mentoria Líderes Sistêmicos, que é da Ana Carolina Lisboa, onde ela ajuda mulheres que querem empreender, né, mulheres para se empoderar, e a gente acabou se conhecendo lá e transformamos tudo isso, né, num livro, né, as nossas histórias. Então é um movimento muito importante. Sim, né? É isso um movimento mesmo. muito importante. Sani, que lindo assim a sua história. Eu já estou ansiosa para ler o seu capítulo do livro. Obrigada, que bom. Né? Se você pudesse deixar, né? Você pode, na verdade, né? Deixe uma frase para a gente aqui, para as pessoas que estão nos escutando, uma frase que te impacta, para fechar com chave de ouro. A frase que me impacta é: o essencial é simples. Muitas vezes nós procuramos respostas em lugares muito longe, muito complexos, lugares em que as respostas não estão. As respostas estão em nós, em quem nós somos e em como lidamos com a nossa história. Está tudo lá. Ah, que lindo. É isso, gente. O essencial é simples. Isso é realmente lindo. Sani, queria agradecer, né? Muito obrigada. Gratidão. Foi um bate-papo sensacional, né? Saber um pouquinho da visão sistêmica, a pedagogia sistêmica, a sua história. Parabéns, né? E eu que agradeço. Parabéns pela coragem, né? Pela vulnerabilidade de honrar e falar sobre a sua história. Acho que Sim. Isso é muito importante, né? E muito obrigada. Espero que os ouvintes aí tenham gostado, né? A gente vai ter mais entrevistas aí com essas mulheres empoderadas, essas mulheres que inspiram, né? Não esquece de seguir a Sani também nas redes sociais. Deixa o seu endereço, Sani. Fala o seu endereço para eu deixar aqui para as pessoas que estão nos escutando. Pronto, o meu arroba no Instagram é o meu nome, Sani Rios, SANY Rios. Siga a Sani nas redes sociais, né? Também quem quiser me seguir é @lucianamoreno.br, né? E não deixe de seguir o nosso canal, também tenha coragem aí de ativar o sininho das notificações, né? Que vai ter muita entrevista, muita coisa interessante para vocês. Muito obrigada, até lá! Obrigada!